Muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez. Dê-me só um minuto só para deixar isto tudo pronto. Bem, muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinário. Este então sobre introdução ao mercado acionista. Estão habituados a fazer webinários acerca de Forex, de MetaTrader. Vamos fazer um webinário diferente hoje devido a muitas pessoas que quiseram conhecer um pouco sobre este mercado. Vamos saber conceitos básicos que é para começar a transacionar neste mercado. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Sou gestor e analista de mercado na Teletrade em Portugal e sou mais um apaixonado por estes mercados, nomeadamente pelo mercado Forex. A Teletrade é uma corretora internacional, existe há 25 anos, estamos cá em Portugal há mais ou menos 4 anos, é premiada, licenciada e regulada pela União Europeia e cá em Portugal pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Para dar um enquadramento do que é que se passa aqui no mercado, deem-me só um segundo. Portanto, o dia de ontem, também com o dia de hoje, é um dia que está a ser marcado pelo sentimento de apetite pelo risco, pois apesar dos especialistas terem travado o otimismo em relação à vacina, terem dito que a primeira fase da vacina estava concluída, os investidores ganharam esse otimismo e fez com que o mercado acionista crescesse um pouco. As declarações de ontem de Donald Trump, que revela também muito otimismo, não sei onde este homem vai buscar tanto otimismo, depois de saber que está prevista uma taxa de desemprego nos Estados Unidos a chegar quase aos 25%, portanto um quarto da população desempregada. Esperemos que isto não aconteça, mas é as previsões. Falou também numa recuperação em V, na minha opinião, que vale o que vale, eu penso que seja uma recuperação em W. Podemos ver ainda o mercado acionista a cair, mas é esperar para ver. Em termos de mercado acionista, do dia de ontem valorizou, em particular no Dow Jones, 1,52%, S&P 1,67%, Nasdaq 2,64% e na zona euro também subiu 0,98%. Mercado da dívida. No mercado da dívida foi possível observar um afastamento destes ativos de maior segurança, levando então uma valorização das principais yields europeias. As yields americanas foram aqui uma exceção, tendo então o dólar dos Estados Unidos tendo desvalorizado no dia de ontem. O crudo continua a apontar para cima, estando a ser impulsionado pelos inventários norte-americanos que saíram então na quarta-feira, a descer pela segunda semana consecutiva, depois num grande inventário ao longo deste tempo de Covid, devido à falta de procura. E o ouro valorizou independentemente do apetite pelo risco. Bom, falamos então, quando nós ingressamos em qualquer mercado que seja, nós temos que investir em nós próprios, temos que passar para a educação. E é isso que a Teletrade faz e bem, disponibiliza na altura em que estávamos no escritório, tínhamos cursos teóricos e práticos para que as pessoas conhecessem melhor este mercado e não vissem como na internet sonhos de enriquecimento fácil, a dizer que de um dia para o outro vamos ficar multimilionários com estes mercados. Isso é totalmente mentira, ok? É preciso muito esforço, é preciso muito estudo, é preciso muita dedicação. E com isto do Covid, quisemos passar então para a parte digital com estes webinários, totalmente gratuitos para todas as pessoas interessadas. Fez-nos chegar a Portugal inteiro, na altura quando estávamos no escritório, normalmente as pessoas só de Lisboa é que conseguiam ir lá, agora já conseguimos chegar ao Porto, ao Algarve, com estes webinários. Em relação aos clientes, temos um acompanhamento diferente, como vamos mostrar mais para a frente. E em relação ao outro serviço, que é um serviço, então, para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento do mercado, não têm tempo, nem sequer disponibilidade para estar à frente dos gráficos, temos então este serviço que é o Copy Trading, que é muito simples, é a sincronização da nossa conta com a conta de um trader experiente. E automaticamente as operações que ele abre vão ser abertas na nossa conta sem termos que fazer nada. Como sabem, não existem almoços grátis e os traders têm que ganhar alguma coisa com isto, que é então uma percentagem dos lucros que nós tivemos com estes traders. A taxa não é fixa, há traders que pedem 3%, outros pedem 5%, outros pedem 10%, outros pedem 15%, mas isso está tudo detalhado no nosso site, que eu mais para a frente
tenho muito gosto em mostrar a toda a gente. Estes são alguns exemplos de traders que nós temos no site, que vamos mostrar mais para a frente. Em relação aos próximos webinars, e vão ser então os últimos webinars do mês de maio, vamos ter então na próxima terça-feira, dia 26 de maio, um webinar acerca de como negociar com os índices acionistas. No dia a seguir temos uma Masterclass Live, que é só para clientes, onde nós damos um acompanhamento semanal com este webinário por parte do nosso analista Frederico Aragão Moraes, onde nós fazemos um resumo dos principais pares de moedas, bem como dos principais índices acionistas, que é para os nossos clientes estarem a par de tudo o que se está a passar. Por fim, o último webinar do ano, que já é o quarto sobre robôs de negociação automatizada, vai ser então o quarto desta saga. Quem ainda não viu os restantes, os anteriores, temos tudo no nosso canal do YouTube, onde eu também vou mostrar mais para a frente, onde estão lá todos os vídeos, bem como briefings matinais do que é que se passou do dia anterior e o que é que se vai passar então para o dia de hoje. Então vamos começar no que é isto do mercado acionista. Então o que é que são ações? Nós falamos de valores imobiliários que correspondem então a títulos emitidos por sociedades anónimas. Normalmente são grandes empresas que dividem então o seu capital social em pequenas partes. Quem adquire parte do capital social torna-se então um acionista, ou seja, passa a ter uma parcela do capital e assegurar direitos que virão em função do número de categoria das ações detidas. São exemplos o direito a participar nas Assembleias Gerais e a votar, a estar informado sobre os negócios da sociedade, a participar nos lucros e a receber dividendos na proporção das ações detidas. Capitalização bolsista. Há muita gente em dúvida quanto a isto. Muito simples. É o número total de ações emitidas multiplicado pelo seu preço de mercado. Isto pode ser aplicado para calcular o valor de uma única empresa ou de várias empresas, se estivermos então a falar de um índice. Temos, por exemplo, este exemplo que está no slide, que então, imaginemos que o preço da ação está em 100 euros. Esta empresa disponibilizou para o mercado 1 milhão de ações. A capitalização bolsista é 100 euros vezes 1 milhão de ações, que dá então 100 milhões de euros. E porquê é que as ações são criadas? As empresas abrem capital na Bolsa de Valores com o objetivo de captar recursos destinados ao financiamento de projetos, expansão da empresa, mudança da escala ou diversificação dos seus negócios. Esta forma de captação é uma alternativa aos financiamentos bancários que normalmente têm um custo muito superior. Temos então estes dois principais tipos de ações. Ações ordinárias. As ações ordinárias garantem o direito ao voto do investidor. Pode eleger membros do Conselho de Administração de determinada empresa. Se, por exemplo, uma empresa falir e for liquidada, os detentores das ações ordinárias só vão receber o dinheiro quando os detentores de ações preferenciais e os credores forem pagos. Portanto, ficam para segundo plano. Quanto às ações preferenciais, possuem um grau diferenciado de direito de recebimento de dividendos de uma companhia, possuindo então prioridade. São então os primeiros a receber. Os seus detentores não possuem direito a voto numa Assembleia, mas isso pode variar de organização para organização. E normalmente esse tipo de ação dá a garantia de dividendos fixos, permanentes aos acionistas. Isto acontece diferente das ações ordinárias, que possuem dividendos variáveis que não são garantidos. E como é que estas ações são criadas? Pelo IPO. Já devem ter ouvido as notícias, é então oferta pública inicial, então a primeira venda de ações numa empresa ao público. E depois temos a OPA, que é então a oferta pública de aquisição, que é uma empresa apresenta uma proposta de compra de determinada quantia, de determinados preços. Já ouviram falar de certeza no caso do Benfica. Quanto ao processo de criação, começamos então no mercado primário, que é onde tudo começa. Quando uma empresa, como por exemplo a Google, precisa de recursos para financiar as suas atividades, uma das possibilidades para o fazer é por meio do IPO. É um meio utilizado para que as ações de uma empresa estejam disponíveis aos investidores no mercado pela primeira vez. O preço da ação lançada é pré-determinado e os investidores participantes muitas vezes entram nestas operações com o objetivo de ganhar na diferença do preço, caso a ação se valorize após o seu lançamento. Passando para o mercado secundário, que é neste mercado que acontecem a compra e a venda de ações por meio do home broker, que é o nosso caso, traders. Um investidor vende a sua ação para outro investidor a fim de reaver
o seu capital. Sendo assim, o capital é transferido de um participante para o outro e não mais para a empresa que emitiu o título, como eu expliquei acima. Veja que um mercado depende sempre do outro, pois se não houver um lançamento de ações via IPO, não é possível que os investidores negociem a compra e a venda entre si. Passando então do que é que são dividendos. O dividendos é muito simples, é a distribuição de uma parte do lucro líquido de uma empresa aos acionistas, geralmente expressa em cêntimos por ação. Depois do relatório anual e de perceber qual foi o lucro da empresa, é então dividido pelos acionistas. O que é que faz então subir e descer a cotação nas ações? Como sabem, as ações sobem, descem, e a seleção natural castiga as empresas que não se adaptam às exigências do mercado. Neste caso, o investidor pode assistir à destruição de parte ou mesmo da totalidade do capital investido. A realidade mostra que o valor das ações das sociedades não está sempre a subir, por via de fatores endógenos e exógenos, e ninguém sabe ao certo se uma determinada ação vai valorizar ou desvalorizar. Esta incerteza, associada à ausência de garantia do capital, transforma então as ações numa aplicação de risco, que varia ainda em função do setor e do país em que opera. Depois de realizado o investimento, é necessário acompanhar a evolução da cotação dos títulos e as informações relevantes sobre a atividade das empresas que constituem a sua carteira de ações, prestando especial atenção a resultados e às políticas de dividendos. Temos exemplos de valorização como lucros e vendas em crescimento, resultados que ultrapassaram as estimativas dos analistas, um novo produto foi apresentado, como é o caso da Apple. A Apple, quando lança novos iPhones e novos Macs, a ação tende sempre a valorizar nessa altura, que é ali na volta de setembro. A empresa ganhou um novo contrato milionário. A empresa vai fazer um stock split. Um stock split é quando a empresa divide uma ação em várias, dando então disponibilidade para haver mais ações em mercado. Sabemos que muitas pessoas estão a comprar muitas ações desta empresa. A empresa ganhou um processo de justiça, etc. Isto são aqui algumas formas de sabermos que a empresa vai valorizar e temos estas informações em jornais, em sites, nada é informação obscura. Portanto, e na parte da desvalorização, temos, por exemplo, a queda dos lucros e nas vendas, os principais trabalhadores da empresa estão de saída, um investidor famoso começou a vender ações das empresas, a empresa perdeu um grande cliente, e quando nós estamos a ver empresas para investirmos, tentámos ver, fazer um estudo do relatório completo, ok? Não é só prever que o gráfico está a subir que nós vamos comprá-lo, tentar ver quantos clientes tem, qual é que é o volume de clientes, porque imaginemos que uma empresa é ótima, mas só tem 2 ou 3 clientes multimilionários. Se por acaso um desses clientes sair, a empresa vai por água abaixo. Pelo menos um terço das receitas vai por água abaixo. Portanto, temos de sempre ver que se essa empresa tem muitos clientes ou não. Outro exemplo é a empresa está a ser alvo de um processo. Cientistas descobriram que o produto não é seguro ou tem falhas. Uma nova empresa popular entra no setor e também os rumores. Quais são então as 10 principais bolsas mundiais? Temos então as duas primeiras, que é dos Estados Unidos. Temos a Bolsa de Nova Iorque e a Nasdaq, que é de empresas tecnológicas. Passando então para a de Tóquio, Londres, Hong Kong, Xangai, Toronto, na Alemanha, na Austrália e em Bombaim. Bom, como é que então nós fazemos um bom estudo para saber quais é que são as melhores ações a comprar? Começando então num processo fácil, que é saber os lucros das ações, para saber se a ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Temos que relacionar o preço do índice ou da ação com os lucros médios corporativos nos últimos 10 anos. Vamos imaginar que temos um exemplo de uma ação que esteja a custar 15 euros. O lucro por ação, que é o lucro depois dividido por o número de ações que estão em bolsa, dá à volta de 1,5, portanto 1,5€ por ação. A razão preço-lucro é então o preço da ação, 15 euros, a dividir pelo lucro por ação, que dá-nos então 10. Tudo o que for acima de 20 é mau, portanto está sobrevalorizado, e tudo o que é abaixo de 15, 20 já se diz que pode ser uma boa ação porque está subvalorizada e pode então crescer. Outro exemplo, temos o preço da ação a 46 euros, um lucro por ação de 1,9 e depois a razão do preço-lucro, 46 a dividir por 1,9 já dá 24,2, o que quer dizer que é mau,
porque está sobrevalorizada. Dar nota que podem fazer as perguntas que quiserem, que eu no fim vou guardar 5, 10 minutos para responder a algumas perguntas. Também as perguntas que não forem respondidas, nós vamos contactar-vos todos os presentes para saber se gostaram e o que é que podemos melhorar e também se têm mais alguma dúvida. Em relação a continuar, como é que fazemos um bom estudo para comprar então as ações? Se nós quisermos construir uma carteira de investimentos, tentar nunca ter uma carteira composta apenas por ações. Isto é muito importante porque corremos muito risco, como por exemplo isto do Covid, que caiu as ações todas, portanto a nossa carteira ia por água abaixo. E complementar sempre ações e obrigações. Para quem não sabe, obrigações é a compra de títulos de dívida, como se nós estivéssemos a fazer um empréstimo e recebemos uma taxa por estarmos a emprestar essa quantia. Uma dica que vem do livro O Investidor Inteligente, que é esse livro que estão a ver no slide, tenho aqui também. Este livro é a Bíblia dos investimentos. Foi escrito por Benjamin Graham, tem o prefácio de Warren Buffett. Warren Buffett, que na minha opinião é o melhor investidor de sempre, desde os anos 90. Ele diz que este livro é de longe o melhor livro de investimentos alguma vez escrito. Portanto, quem está a iniciar ou quem gosta desta área de investimentos, aconselho. É um calhamaço, é verdade, mas é muito importante e tem conceitos fundamentais para quem está a construir uma carteira de ações ou quem está em processo de o construir. Bom, a dica é então a regra de bolsa tradicional pelo livro Investidor Inteligente, que é então subtrair a nossa idade por 100 e esse número dá-nos então a percentagem que nós vamos investir em ações e o resto em obrigações. Um exemplo, tenho 30 anos. 100 menos 30 dá 70% em ações e 30% em obrigações. Tentar nunca mais do que 75% em ações para não corrermos o risco de, como aconteceu em 2008, como aconteceu agora em 2020, de haver um crash e as ações irem todas por água abaixo. Bom, a escolha para as ações da nossa carteira. Deve haver uma diversificação adequada na volta dos 10 a 30 ações. Diversificação a mais também não é bom porque deixamos de ter controle nas ações. E nós, todas as ações que nós temos na nossa carteira, convém termos um controle, convém seguirmos as ações, ver relatório, ver notícias acerca dessas ações. E se nós tivermos uma carteira com 100 ou 200 ações, vamos nos perder pelo meio e não vale a pena. Cada empresa escolhida deve ser grande, conceituada e adequadamente financiada. Cada empresa deve ter um histórico longo e contínuo de pagamentos de dividendos. Não é só porque a empresa há 2 anos para cá que paga muitos dividendos, não quer dizer que para o ano paga. Agora, uma empresa que nos últimos 10, 20 anos tenha pago todos os anos dividendos, isso já nos diz que é uma empresa que não, de um dia para o outro não vai deixar de pagar dividendos. E depois também, uma regra que eu também tirei deste livro, que é a regra 72, que é para sabermos o prazo estimado para que uma quantia investida leve a ser dobrada. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que uma ação está em fase de crescimento nos últimos anos de 6%. Se dividimos então 72 por 100, por 6, dá-nos então 12 anos, o que quer dizer que vai demorar 12 anos até que o nosso investimento seja dobrado. Vou explicar agora uma diferença onde muita gente tem dúvidas, que é então a diferença entre termos uma ação física e termos ações em CFDs. Imaginemos que nós quiséssemos comprar uma ação e ao nosso broker nós mandamos-lhe a ordem de que queremos comprar a ação X a um preço Y. A única diferença entre os CFDs e a contratação normal é que os CFDs nós não precisamos de adquirir os títulos, mas sim comprar um contrato de diferença, que é então CFDs. Se valorizar, nós recebemos o diferencial ganho. E se desvalorizar, nós teremos que pagar o diferencial. Não é necessário possuir fisicamente as ações para poder obter na nossa conta o efeito de movimento do mercado. Portanto, um CFD é um contrato entre duas partes para trocar a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de ações ou outros produtos como matérias-primas, moedas, índices. Neste exemplo que nós temos no slide, um exemplo muito simples, vamos imaginar que compramos a ação e está a cotar neste momento 314,7, vendemos a ação quando tiver a cotar 354,2, é muito simples. Subtraímos 354,2 menos 314,7, o que nos vai dar 39,5 de lucro por ação, e depois é só multiplicar este valor pelo número de ações que nós compramos ou que vendemos.
No caso de ações físicas, nós não podemos vender, porque nós nas ações físicas estamos a comprar uma percentagem da empresa, portanto nós queremos é que a empresa valorize. Nestes contratos por diferença, nós temos a oportunidade de não só investir na valorização, como na desvalorização. O senão é que não recebemos dividendos, nem temos percentagem da empresa. Vou dar aqui, por fim, 3 exemplos de grandes empresas e das suas rentabilidades nos últimos 5 anos. Temos o exemplo da Apple, que em 2015 estava a cotar $119 por ação, e em 2020, neste momento, está a cotar $319 por ação, o que é uma rentabilidade em 5 anos de 168%. A Amazon, que é um caso em estudo, em 2015 a ação estava a cotar $530 e neste momento está em $2.500 por ação. Em 5 anos houve uma rentabilidade de 371%. No caso da Coca-Cola, mais suave, em 2015 estava a cotar $39, em 2020 está nos $46, portanto houve então uma rentabilidade de 18%. Pronto, isto foram os conceitos básicos, ainda não acabei. Eu queria-vos mostrar também o nosso site, para quem tem dúvidas. Se nós viemos aqui ao nosso site, que eu tenho aqui já pronto. Este então é o site da Teletrade. Nós aqui temos as várias contas onde nós podemos operar, ok? Todas as contas são diferentes, dependendo também do profissionalismo e da experiência que nós temos dentro dos mercados. Temos então aqui todos os instrumentos que nós podemos operar aqui na nossa corretora, o Forex e depois CFDs de metais, índices, energias, ações e criptomoedas. Se nós, para quem já tem experiência e quer saber um pouco sobre os spreads e etc., é só carregar aqui. Temos aqui os spreads, os swaps, está aqui tudo, ok? Pronto, mais. Temos as plataformas. Para quem ainda não tem a plataforma MetaTrader 4 e queira fazer o download da plataforma, nem que seja para criar uma conta de demonstração e começar a treinar, porque para quem não tem experiência, ou passa para o copy trading, que era o que eu expliquei há bocado, ou então atire-se primeiro à conta demo, porque normalmente quando nós entramos neste mercado, o início é sempre para perder, é inevitável. Okay? Quem não tem experiência, digo que é quase impossível chegar ao mercado e começar a tirar lucros consistentes de um dia para o outro. Portanto, tentar acompanhar webinários, não só estes webinários, têm livros, têm cursos, tentem não pagar por cursos, ok? Porque quem cobra por cursos é porque, na minha opinião, não consegue tirar a rentabilidade do mercado. Cada um faz o negócio que quer, mas tentem pesquisar na internet, vejam vídeos, leiam livros, porque não é só com webinários que nós ficamos traders profissionais. Nós também temos esse acompanhamento depois para os nossos clientes, onde nós acompanhamos diariamente, temos grupos de análise que eu também vou mostrar um bocadinho mais para a frente. Mas para já então, se quisermos instalar a plataforma MetaTrader 4, se tivermos um Windows, basta carregar aqui no símbolo do Windows, se tivermos iOS, se tivermos Android e se tivermos então Apple, ok? Basta carregar no símbolo em questão que isto depois baixa logo e fica logo disponível para negociar. Temos aqui webinars, nas análises temos notícias de mercado, opiniões, as cotações, temos taxas de juros, análises técnicas, okay? Calendário económico para vermos o que é que se passa diariamente. Nós temos um webinário sobre como se lê um calendário económico. Aqui temos a parte dos nossos parceiros, quem se quer tornar afiliado da Teletrade e recebe comissões por trazer clientes para a nossa empresa. Temos aqui tudo, o que é, as comissões, etc. E depois aqui uma parte muito importante que eu gostaria de falar, que eu tenho recebido muitos telefonemas de pessoas que no passado investiram capital em casas financeiras, que eu não vou falar o nome, mas que para pôr o dinheiro ligavam 5 vezes ao dia, mas depois agora quando foi para o tirar, ninguém lhes atende o telefone. Nós antes de investirmos capital em qualquer casa financeira que seja, nós temos que saber se tem documentação legal, as licenças e regulações, se têm depósitos e levantamentos, histórico de depósitos e levantamentos que correu tudo bem. Vão ver à internet, pesquisem pelo nome, certeza que vai aparecer opiniões e não consegui levantar dinheiro daqui. Quando veem isso, esqueçam logo essa corretora. Okay? Ter muita atenção a isto. Tenho recebido muitos telefonemas a pedirem-nos ajuda, mas nós, como concorrente, nós não conseguimos fazer nada. O máximo que podem fazer é ir à PJ ou ir à CMVM, que é quem controla, mas muitas das vezes as corretoras nem portuguesas são, portanto fica sempre muito mais
complicado. Portanto, antes de investirmos em qualquer corretora que seja ou casa financeira, tentar ver sempre se temos então documentação legal, se são regulados ou não. Por exemplo, no caso da União Europeia, nós somos regulados pela SAISEC e cá em Portugal somos regulados pelo Banco de Portugal e pela CMVM. Para ver os nossos webinários, nós temos aqui o nosso canal do YouTube, em Teletrade Portugal. Estas imagens diferentes são todas webinar. Temos webinar sobre psicologia do trading, esta saga de robô de negociação automatizada, interpretar indicadores económicos, fundamentos de análise técnica, correlação de moedas, criptomoedas, e depois isto que está em azul é o Daily Market Briefing, que é feito então pelo nosso analista, que dá conta-nos o que é que se passou no dia anterior e o que é que possivelmente vai se passar no dia de hoje em termos de mercados. Pronto, para quem é nosso cliente, nós temos grupos de análise tanto no Telegram como no Facebook. Por exemplo, aqui está aqui o nosso grupo de Telegram, onde nós pomos análises de moedas, de índices, de ações, etc. Pomos sempre o porquê em termos de análise técnica, o porquê em termos de análise fundamental, o que é muito importante, porque a parte da análise técnica é a parte da análise dos gráficos e depois temos da análise fundamental, é a parte da economia, das notícias que saem diariamente. Temos muitas análises, ok? Temos notícias, abertura de mercado para percebermos o que é que se passou no dia de ontem e no dia de hoje também, como vos disse há bocado, informações, portanto é uma grande ajuda para quem está a iniciar, para ter este devido acompanhamento, mas claro que não é só isto. Se por acaso os nossos clientes tiverem dúvidas acerca do que foi dito, podem-nos sempre ligar, que nós explicamos o que é que foi esta análise, porque isto é uma equipa por detrás deste grupo, não só aqui como também no Facebook. Temos estes grupos como uma forma de apoio, porque nós apostamos muito no acompanhamento, ok? Porque se nós pudermos mostrar e passar o que nós já conhecemos deste mercado, por que não ajudar? Até porque para nós faz mais sentido termos clientes a longo prazo do que clientes que cheguem aqui e atiram-se de cabeça e quanto mais rápido entram, mais rápido saem. Portanto, passado um mês já perderam o capital todo porque não têm calma, olham para estes vídeos de Ferraris e Lamborghinis a dizer que é tudo muito fácil, que é sonhos de enriquecimento fácil e que meta aqui 200 euros e eu, no Natal tem 3.000. Não acreditem nisto, está bem? Não há impossíveis, não digo que não seja possível, mas para quem está a iniciar é muito complicado ter essas taxas de rentabilidade. Pronto, voltando então aqui à nossa apresentação. Como disse, temos então o nosso grupo de Telegram. Para quem não é cliente, tem uma semana grátis só para perceber como é que nós trabalhamos, porque estar a dizer é uma coisa, mas vocês estarem a ver é completamente diferente. Temos então estes dois grupos de Facebook. O Teletrade Portugal Trading Room é apenas para clientes, também grupo de análise de notícias, mas temos o grupo de Covid-19, que é onde nós pomos todos os dias notícias acerca do que é que esta pandemia está a influenciar os mercados, porque isto, quando está tudo muito normal, o mercado é relaxante, é tranquilo, mas com grandes crises como as que estamos a viver agora, existem grandes flutuações. Dou-vos um exemplo: se nós há 6 meses atrás quiséssemos ir buscar aí na volta de 200 ou 300 pips, provavelmente demoraria aí uma semana ou 2 semanas. Neste momento dá para fazer isso em 2 dias, só para terem uma noção da grande flutuação que está a existir no mercado neste momento. Já está um bocadinho mais calmo, mas de um mês para cá estava um caos. Mas quem percebe deste mercado e conhece, conseguiu tirar grande rentabilidade, mas quem não faz ideia deste mercado e entrou por achar que iria ficar multimilionário, possivelmente perdeu o capital todo. Bom, agora vou dar espaço para algumas perguntas que tenham, ok? Só um segundo. Ok, a gravação da sessão será partilhada pelos participantes. Sim, será partilhada. Eu vou-vos ligar a quem participou também, para saber se tem alguma dúvida, mesmo que não tenham perguntado aqui. Como eu vos mostrei, vai estar no YouTube, passado 1 ou 2 dias. Portanto, em princípio, amanhã, já ao final da tarde, este vídeo já está no YouTube. Até porque eu disse aqui conceitos importantes de como é que procurar ações e como escolher as melhores ações, que convém mesmo tirarmos apontamentos. Digo outra vez, leiam este livro. É mesmo a bíblia dos investimentos, ok?
Ninguém melhor do que Warren Buffett para dizer que é de longe o melhor livro de investimentos que já leu. É um senhor com já alguma idade, portanto, de certeza que já leu muitos livros sobre investimentos, mas mesmo assim diz que este é dos melhores, portanto, aconselho vivamente a lerem o livro. Ok. Em conta demo de 40 mil euros, fazer 12 mil euros de lucro em 5 dias é uma boa média? Assim, claro que é boa média, mas digo uma coisa, que uma coisa é transacionar numa conta demo em que nós não temos aquela pressão de podermos perder o capital. Outra coisa é investirmos 40 mil euros numa conta real e fizermos 12 mil euros em 5 dias. Aí sim, aí tiro o chapéu. Não é impossível, mas é difícil. Mas há muita diferença entre conta de demonstração. Eu já estou no mercado há mais ou menos 3 anos. Há 3 anos, portanto há 4 mais ou menos, estava em conta demo. Sentia-me o rei. Estava-me a borrifar se abria lotes ou se abria meios lotes. Era-me indiferente porque o dinheiro era virtual. Mas depois, quando se passa para uma conta real, aí sim as coisas são completamente diferentes. Há uma adrenalina, há uma ansiedade em que nós temos que controlar o nosso psicológico. Portanto, se uma conta demo fez 12 mil euros em 5 dias, proponho ir para uma conta real e tentar fazer o mesmo, mas com ajuda e com acompanhamento, não atirarem-se de cabeça com esses capitais. Mas sim, se me pergunta que é uma boa média, é uma boa média, acredito que sim, mas peço para passar para uma conta real e pronto, e ver se consegue fazer isso ou não. Qual é que é o valor inicial para investir no teletrade? Ok, isto é uma pergunta que muitas vezes me fazem. É o seguinte, nós somos uma empresa global, nós existimos em mais de 30 e tal países, como podem imaginar, o salário mínimo é completamente diferente de país para país. Se formos a Moçambique, nem sequer a 100 euros chega por mês, e nós damos a disponibilidade de entrarem com capitais acima dos 350. Eu, por experiência própria, digo-vos que com 350 euros é muito complicado entrar nestes mercados. Como disse, não há impossíveis, mas se nós queremos correr pouco risco, não estarmos a abrir 5 operações, é porque se nós tivermos 300 euros e abrimos 5 operações, nós vamos ficar dependendo dessas 5 operações. Nem sequer dá para fazer gestão de risco. Portanto, nós vamos abrir estas 5 e vamos estar de braços cruzados a rezar a Deus para que essas 5 operações corram bem. Porque se essas 5 operações não correrem bem, a nossa conta vai por água abaixo. E não é isso que nós queremos. Nós não podemos pensar nisto como um jogo de casino, ou um placar, ou uma casa de apostas. Não, isto aqui são investimentos sérios, investimentos de risco. Portanto, se nós temos uma conta bancária com 500 euros, tirarmos 300 ou 400 euros e ficar com 100, não vale a pena, porque depois acontece qualquer coisa, querem tirar o dinheiro e depois há uma ansiedade, eu tenho que fazer dinheiro com este capital, porque se eu perder este capital, fico sem dinheiro para comer. Não, ok? O importante é poupar, ter uma boa almofada financeira. Se me perguntam conselhos, eu aconselho para correr o menos risco possível, abrir com contas com 10 mil euros. Eu sei que não é toda a gente que tem essa capacidade, mas se tiver essa capacidade, é o melhor que faz, porque para mim é indiferente entrem com 1000, 10 mil, 20 mil ou 1 milhão. Agora, eu quero clientes a longo prazo. Para mim não me interessa clientes que entrem aqui com 200 ou 300 euros, que passado um mês já não têm dinheiro nenhum e dizem que o corretor é uma porcaria. Mas na verdade eles não conseguiram fazer gestão de conta, não conseguiram fazer hedging, que é uma gestão de risco, abrir posições contrárias enquanto outras estão em perda. Portanto, nós ficamos sem mãos para fazer trading. Olhem para o trading como se fosse outro negócio qualquer. Mas imaginar que nós abrimos um restaurante. Se nós abrimos um restaurante apenas com o capital que é preciso para abrir, se eventualmente acontece alguma coisa, imaginemos um Covid, nós vamos ficar sem reservas nenhumas para conseguir dar a volta. Portanto, é a mesma coisa que acontece no trading. Se nós entrarmos com muito pouco capital, nós vamos ficar sem margem de manobra caso as coisas comecem a correr mal. Agora, se as coisas correm sempre bem, aí pronto, olha, desejo-lhe a melhor das sortes. Agora, se querem pedir conselhos em termos de capital, tentar sempre o máximo que consigam, sem pôr em causa a sua estabilidade financeira. Porque quando nós pomos em causa a nossa estabilidade financeira, há sempre aquele nervosismo de queremos fazer dinheiro rápido e quanto mais rápido fazemos, mais rápido perdemos. Portanto, ter sempre em atenção a isso. Portanto, ver aqui mais perguntas. Ok. Que tipo de ações é que aconselha neste momento? Eu não vou aconselhar ações específicas, mas sim setores. Por exemplo, temos o caso do setor tecnológico, que provavelmente tem tudo para subir. Porquê? A malta está em casa,
O teletrabalho não vai acabar em junho, como muita gente acha. Há muitas empresas que vão continuar em teletrabalho o resto do ano 2020. E as pessoas estarem em casa e com esta pandemia vão estar mais na parte tecnológica, vão estar mais nos sites, vão estar mais na internet, e isso faz muito com que estas empresas ganhem valor e valorizem muito. Temos também o caso do healthcare, portanto, o setor da saúde, que com isto da pandemia as empresas vão pedir mais recursos a estas empresas, portanto, também tem tudo para valorizar. Tudo o que eu estou a dizer corre muito risco, eu não estou a dizer que seja certo, ok? Perguntaram-me quais é que são as ações que eu poderia dizer que se fossem ou não boas ações. Portanto, temos o setor tecnológico, devido a isto tudo de estarmos em casa, teletrabalho. Temos o setor da saúde, onde muitas empresas vão pedir muitos recursos a estas empresas devido à pandemia para terem qualidade de trabalho. E também na parte do comércio, onde caiu muito estes 2 últimos meses. Houve uma grande queda devido ao Covid-19, mas agora, quando começarmos a abrir as economias mundiais, é possível que estas ações destas empresas, como por exemplo a Starbucks, comece a valorizar agora num futuro próximo. Ok, vamos ver mais perguntas. Portanto, para responder a esta pergunta, 3 setores: setor tecnológico, healthcare, portanto saúde, e comércio. Ok, deixa-me lá ver então esta pergunta que está aqui. Ok, as ações não podem crescer para sempre, não é? Qual é o preço máximo que a ação tem? O que é que acontece quando uma ação já vale 2.000 ou 3.000 euros? Vai continuar a crescer? Temos o caso da Amazon, que passou de 200 e tal dólares para 2.500 dólares em 7 ou 8 anos. Se me perguntas se a Amazon vai continuar a subir, eu acredito que vá, com isto tudo da pandemia. Portanto, não há um valor máximo de uma ação. As ações podem subir como tudo. Se há malta que tem dinheiro para pagar as ações e que acha que vai valorizar, e existem bons resultados anuais, existem novos produtos a saírem, coisas inovadoras, a ação tem tudo para valorizar. Portanto, não existe o máximo das ações, ok? A ação pode valorizar até não há um teto para das ações. Ok. Investimentos. Ok. Tenho aqui uma questão. Relativamente ao copy trading, se indexarmos a nossa conta a um master trader, podemos ocasionalmente fazer investimentos nós mesmos, ou a conta fica apenas disponível para os traders que o master trader faz? Boa questão. Não. Quando nós sincronizamos a nossa conta com a conta de um trader, quer dizer que a conta está sincronizada com a dele. As operações que ele abre vão ser abertas na nossa conta. Atenção a uma coisa, que o capital é sempre proporcional. Portanto, vamos imaginar que nós temos uma conta de 5.000 e o trader que nós estamos a seguir tem uma conta de 50.000. Não quer dizer que o volume das operações que ele abre vão ser as mesmas que a nossa. Não. É sempre proporcional. Ok? Portanto, vai haver sempre uma proporção de 50.000 para 5.000, portanto vai sempre dividir por 10. Portanto, se ele abrir um lote, nós não vamos abrir um lote, vamos sim abrir 0,1. Se podemos fazer operações à vontade, a conta é vossa. O que é diferente das contas normais é que vai aparecendo operações que o trader está a fazer, mas nós podemos sempre abrir novas operações. Se por acaso virmos uma boa notícia que o dólar vai valorizar bastante e por acaso virmos que o trader não fez nada no dólar, podemos comprar. A conta é vossa, vocês fazem o que quiser com a conta. Vamos imaginar que o trader dá uma operação e essa operação já estão a ganhar 200 euros. Vocês não querem correr o risco e querem ir dormir descansado com mais 200 euros na carteira. Vocês podem fechar a operação quando quiserem. Vocês não precisam estar à espera que o trader feche. Se vir que tem um bom lucro e que não querem arriscar mais, clicam em fechar a operação fecha, é indiferente. Ok? Portanto, sim, podem fazer as operações todas que quiserem. Imaginemos que o trader abre uma operação que não tem stop loss e take profit. Podem pôr um stop loss ou podem pôr um take profit à vontade. Para quem não sabe o que é que isto é, vejam os nossos webinars passados onde nós explicamos. Nós temos um webinar só acerca de Forex, portanto, todos os conceitos básicos do Forex, e depois também temos um webinar acerca de análise técnica.
Portanto, respondendo à pergunta, sim, podemos fazer as operações que nós bem entendemos, porque a conta é nossa, o capital é nosso. A única diferença para as outras contas é que nós temos mais operações, porque o trader abre então mais operações. Portanto, sim, podemos abrir as operações que quisermos. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ok, o que é que acham do índice norte-americano? Ok, isto é uma pergunta difícil. Como podem imaginar, nós analistas estamos com isto diariamente. O Trump já ontem veio dizer que espera que isto seja uma correção em V. Eu posso até aqui mostrar o gráfico. Eu acho que tenho aqui. Okay, tenho aqui o gráfico. Isto é o índice S&P, okay, das ações norte-americanas. Aqui foi então a grande queda das ações devido à pandemia. Ele já recuperou mais de metade do que caiu. Neste momento, só para ter uma noção de como isto está muito estranho e muito diferente do que é a realidade, é porque se nós mudarmos o time frame e pusermos aqui em D1, se vocês repararem, o índice neste momento está exatamente igual a quando estava em setembro de 2019. Agora eu pergunto, a economia está igual a como estava em setembro de 2019? Ou na altura estava tudo impecável, ninguém sabia de Covid, ninguém sabia de nada? Acham mesmo que faz sentido o índice estar aqui neste momento, enquanto que em 2019 estava exatamente igual, enquanto que a economia esteve parada quase durante 2 meses, enquanto que os Estados Unidos há uma projeção que a taxa de desemprego chega até aos 25%, ou seja, 1 em cada 4 norte-americanos estão no desemprego. Não estão agora, atenção, mas é uma previsão que se prevê nos próximos tempos que a taxa de desemprego chega aos 25%. Não é normal este índice estar onde está. Eu acredito que isto vai cair. Cuidado com o que houve, eu não estou a dizer que vai cair, eu estou a dizer que eu acredito, é a minha opinião, vale o que vale. Eu penso que isto seja mais uma recuperação em W do que uma recuperação em V, como o nosso querido Donald Trump diz. Donald Trump diz que isto é uma correção assim e agora vai sempre subir. Na minha opinião, caiu, subiu, vai cair novamente e depois sim vai subir quando tivermos melhores notícias, até porque não faz de todo sentido. Isto não é de todo um espelho do que é que se está a passar. Em agosto ou setembro de 2019 estava tudo ótimo, a economia estava incrível, não havia nada que dissesse que ia haver um crash ou nada do que se pareça. Portanto, eu acredito muito que isto ainda caia. Atenção ao dólar norte-americano, mesmo que tenha caído nos últimos dias, existe uma tendência de valorização imaginem, o principal ou o ativo mais seguro que nós podemos investir não é em ações nem nada disso. Pode ser o ouro também, mas neste caso não é. É a compra da dívida pública dos Estados Unidos. Nós, quando compramos ações, nós temos aquele problema de as ações as empresas poderem ir à falência. Nós, no caso dos Estados Unidos, da economia dos Estados Unidos, sabemos que isso não vai acontecer. Ou muito provavelmente isso não vai acontecer. E a compra da dívida pública vai fazer com que o dólar valorize bastante. Okay? E por isso é que nós podemos ver nos próximos tempos uma grande valorização do dólar. Portanto, se está aí alguém que transaciona Forex, de certeza que deve saber o que eu estou a falar e convém verem isso. Ok? Deixem-me só ver mais algumas perguntas. Eu peço desculpa se não consegui responder a todas as perguntas, mas eu vou-vos ligar a todos os participantes, portanto, depois podemos falar um bocadinho também sobre isso. Verem lá. Ok. Se eu transacionar um lote, são quantas ações? Ok, boa pergunta. Nós, no caso aqui no CFDs, portanto aqui nas corretoras, se nós transacionarmos um lote, são 100 ações. Ok? Portanto, se nós abrimos um lote, estamos a comprar, imaginemos que nós compramos o lote, estamos a comprar 100 ações dessa empresa e depois vendemos lá em cima, fazemos a diferença como eu fiz naquele slide e depois multiplicamos essas 100 ações pela diferença do preço de compra e do preço de venda e obtemos então o nosso lucro. Caso vá para o sítio onde nós não queremos, é a mesma coisa, a ação cá e nós temos que pagar, ou seja, sai da nossa conta o diferencial vezes então o número de ações. Portanto, um lote são então 100 ações. Deixa eu ver aqui mais coisas. Mais perguntas. Deixa-me de ouvir, Micaela. Espero que depois continue a ouvir-me. Ok.
O setor energético será ou não um bom investimento a médio e longo prazo? Sim, o setor energético tem sido sempre um bom investimento, mesmo com isto da pandemia ou não, porque vamos imaginar, daqui a 30 anos eu acredito que possivelmente poucas empresas já vão à procura de petróleo, com isto tudo de ecologia, de ecológico, etc., e das empresas estarem a procurar mais a parte verde. Eu acredito que o setor energético suba. Estou mais focado nestes três que eu disse, no tecnológico, healthcare e do comércio, mas sim, acredito que a médio e longo prazo o setor energético vai subir. No caso do petróleo, nós vimos aquela grande queda, há muita gente que não percebe isso, mas a grande queda do petróleo não foi só devido à pandemia. Antes da pandemia houve uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, onde existia já algum inventário na altura antes da pandemia, e a Arábia Saudita, que faz parte da OPEP, que é então a Organização Exportadora de Petróleo, os países exportadores de petróleo, sugeriu à Rússia diminuírem a produção de petróleo para que não houvesse um excesso de inventários, que foi o que aconteceu a seguir. E a Rússia disse, era uma moça esperta, disse que não. E o que a Arábia Saudita fez foi, esperou até ao fim de semana e no domingo lançou uma bomba a dizer que ia triplicar a produção de petróleo. E isso fez com que o preço caísse a pique. Lembro-me que foi, se não me engano, dos $40 para os 27, uma coisa assim parecida. Nunca tinha acontecido tal coisa. Eu até vos posso mostrar aqui. Deixem-me lá ver aqui o crude. Crude. Ok. Deixem-me lá pôr aqui o gráfico mais para aqui. Pronto. Só para terem uma noção do que é que se passou com o crude. Eu rimo a olhar para isto, mas não tenho piada nenhuma. Mas neste momento, se nós formos ver aqui em janeiro de 2020, o preço do petróleo estava a $63. E este mês, ou o mês passado, o preço chegou quase aos $3. Estão a ver este grande gap aqui? Este grande gap aqui foi então essa guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, também um bocadinho já com a pandemia, porque já na altura já estava na China, mas ainda não tinha saído da China, portanto ainda não havia a grande preocupação, mas depois, a partir daqui, depois da grande queda, o preço então aqui neste último mês, que foi o mês mais grave da pandemia, desceu bastante, ok? As pessoas estavam em casa, não procuraram petróleo, as empresas das fábricas estavam paradas, não procuraram o recurso do petróleo, portanto, isto faz com que haja menos procura, o inventário aumente, e depois também saíram notícias que os produtores de petróleo já estavam a arrendar armazéns porque já não tinham espaço para deixar os barris de petróleo, e isto chegou ao ponto em que um barril de petróleo, o letão do barril, era mais caro que o petróleo. Havia malta a dar petróleo porque não havia mais sítio onde o guardar. Acredito que o preço suba, está muito baixo. Acredito que o preço suba, no entanto, pronto, é esperar e vemos como é que isto corre. Eu penso que não há mais perguntas, mas mesmo se houver, eu amanhã ou na segunda-feira ligo a toda a gente. Agradeço imenso estarem aqui presentes. Espero que tenham um ótimo dia, o resto de uma boa semana. Quem é trader, bons trades. Quem não é e quer ser, venha falar connosco, está bem? Vou deixar aqui os nossos contactos. Podem ir às nossas redes sociais, mandarem mensagens, dizer que têm interesse, fazer registro no site, ou então mesmo falar connosco. Tem o meu número, se precisarem de alguma coisa podem me ligar, não só para entrarem na corretora, mas se tiverem alguma dúvida acerca de alguma coisa de mercado, eu não me importo nada de vos explicar. Mesmo que eu não saiba, eu tenho uma equipa atrás de mim a ajudar-me, portanto, se eu não souber responder à pergunta, passado 5 minutos já sei. Portanto, liguem, vão às nossas páginas, entrem no nosso grupo de Covid do Facebook para perceberem como é que esta pandemia está a influenciar os mercados. São muitas notícias, de certeza, com o vosso interesse. E pronto, olha, desejo um resto de um ótimo dia e bons trades e bons negócios. Obrigado.